Eu quero convidar o pastor Rodrigo, e eu vou orar antes, eu quero orar para que a gente, por esse momento em que nós estamos vivendo, um momento bastante difícil, as aulas dos nossos filhos vão ser interrompidas agora, essa semana, há muitas questões sem respostas, mas nós precisamos orar, pedir para que o Senhor dê sabedoria às autoridades, que o Senhor nos dê também a sabedoria que vem do alto para discernir esse tempo, de novo, revivendo o texto que li, o 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, precisamos fixar os nossos olhos nas coisas do alto e pedir que o Senhor nos ajude a viver esse momento. Vamos orar juntos. Senhor, queremos pedir agora, em nome de Jesus, pela nossa nação, pelo nosso país, por esse momento que estamos vivendo, onde há, sim, Senhor, um clima de atenção, mas um clima que gera muitas vezes pânico, incerteza, decisões precipitadas, mas também decisões que precisam muitas vezes ser tomadas, que vão gerar, ó Pai, algum tipo de desconforto. Mas queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria como igreja, para que possamos também viver esse momento de maneira assertiva, vivendo, ó Pai, uma ética cristã solidária, não só pensando em nós mesmos, mas pensando também no próximo, como podemos, ó Pai, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, vivendo à luz do Evangelho de Jesus. Por isso, te pedimos que o Senhor, ó Pai, opere poderosamente sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade de Campinas. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a lutar, Pai, contra essa epidemia, que ela possa ser, Senhor, a passar de uma maneira mais rápida possível, minimizando, Senhor, todos os casos, que haja cura em nome de Jesus, para que possamos voltar às nossas atividades normais. Mas também oro, ó Pai, que possamos entender que o Senhor está nos dando uma oportunidade de repensar a nossa própria igreja, de repensar a nossa própria prática cristã. Que, Senhor, sabemos que dias difíceis virão, que possamos usar também esse momento como uma oportunidade para repensarmos como viver e ser igreja em momentos como esse, em momentos de privação, em momentos onde há, ó Pai, limitações para as nossas reuniões, mas que em nenhum momento o nome de Jesus deixe de ser pregado, deixe de ser compartilhado, e muito mais que isso, que o próprio amor de Jesus não deixe de ser repartido entre nós. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora ao vivo e boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa mensagem em outros horários do dia. Nós estamos felizes, sim, por causa da tecnologia que nos permite hoje mantermos as nossas reflexões, mantermos as nossas orações de alguma forma comunitária virtualmente, sem que isso precise ser interrompido por conta de um momento difícil como o que estamos vivendo. E por isso nós vamos manter hoje o nosso caminho de devoção, seguindo esse movimento em direção à nova geração. E eu já quero convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. E eu pensei sobre o que nós, que hoje trabalhamos com nova geração, podemos falar para a igreja de Jesus sobre este movimento em direção à nova geração. Eu creio que um movimento significa uma intencionalidade. Um movimento é uma ação em direção a, que se pensa sobre, que se comunica, que se reflete, que interage de alguma forma sobre essa nova geração, para um novo tempo, para um tempo futuro. Por isso eu penso que é necessário, ao leitura desse texto, quase que um texto universal sobre nova geração, pensarmos como igreja, como podemos trabalhar isso
para os nossos futuros líderes, pastores, professores, médicos, discípulos de Jesus, que estão aqui hoje em nossa comunidade e que assumirão protagonismo em nossa sociedade nas diversas áreas que é preciso. Por isso, qual a nossa responsabilidade ao passar esse bastão? Qual a nossa responsabilidade ao passarmos adiante testemunho, ensino, o que nós queremos passar, para quem nós queremos passar? Então eu leio com vocês 2 Timóteo, capítulo 2. Eu leio a partir do versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Nesse texto, nós nos deparamos com pelo menos 4 gerações. Primeiro é de Paulo, passando a Timóteo o seu bastão, passando a Timóteo a sua vez, passando a Timóteo a responsabilidade de ensinar Timóteo, de ensinar a outros, que ensinarão a outros. Então nós temos a geração de Paulo, a geração de Timóteo, a geração dos que serão ensinados por Timóteo e, por fim, a geração que será ensinado por aqueles que foram ensinados por Timóteo. Então nós temos nesse texto aqui 4 gerações adiante, que Paulo vai se preocupando em deixar a igreja preocupada com, pelo menos, a igreja de nossos netos e bisnetos. 4 gerações responsabilizadas. Igreja responsabilizada por gerações que alcancem netos e bisnetos, sendo ensinadas por testemunhos, por vida. Para quê e para quem? E quando eu era jovem, mais jovem ainda não estou tão velho assim, mas quando eu era mais jovem ainda, eu lembro de ter sido ensinado por diversos mestres dentro da igreja, dentro da comunidade de Jesus. E eu me lembro de algum deles. E alguns deles foram bem marcantes para mim. E quanto à nova geração, eu ouvi um que mudou completamente a minha história, em relação a essa responsabilidade de se assumir um protagonismo, para que as próximas gerações que eu venha ensinar entendam o testemunho e a experiência que eu tive com esse Cristo vivo e ressurreto na minha vida. Quando eu ouvi essa mensagem, eu prestei atenção que havia aí um trabalho de passagem de responsabilidade geracional. A igreja precisa se preocupar com isso. Para que nós estamos passando esse bastão? Qual é a funcionalidade dele? Qual é o objetivo desse bastão? Quais são essas responsabilidades? E para quem nós estamos passando? Esse tipo de pergunta faz a gente pensar nas próximas gerações que irão ocupar os cargos de responsabilidade como Igreja de Jesus, como sinal histórico do Reino de Deus. Então, a primeira pergunta, usando essa relação de Paulo com Timóteo, a qual eu li aqui, é para quê? Por que temos de passar esse bastão e o que significa esse bastão? E essa primeira pergunta, a resposta é muito clara. Nós precisamos, como geração pertencente a essa igreja de Jesus no mundo, discípulos de Jesus, obedecer a uma ordem simples de Jesus: fazer discípulos. E ao fazermos discípulos, nós estamos dando testemunho da graça que nos alcançou. Então, para que passar isso? Porque nós precisamos fazer discípulos. Então, uma nova geração que está comprometida a ensinar aquilo que ouviu, ela deve ser uma geração que é discípula, que está preocupada em ensinar, que está preocupada em passar adiante, que está preocupada em dar testemunho. É uma geração que está empenhada
responsável, comprometida, que está colocando o seu coração naquilo. Eu preciso continuar aquilo que fizeram comigo, aquilo que chegou até mim, essa palavra de salvação, essa mensagem de redenção, essa mensagem do reino de Deus, ela precisa ir adiante, ela precisa continuar. Então, uma geração comprometida, uma nova geração comprometida com isso, é uma geração que é discípula de Jesus. É uma geração que faz discípulos, porque um discípulo de Jesus faz discípulos. É uma geração comprometida com o reino de Deus, com a sua justiça, com o seu reino, com sua beleza, com a sua causa. Ela está comprometida com isso. Aí o que é uma geração comprometida com o reino de Deus? Em fazer discípulos, o que ela preza? Como que ela faz isso? Ela preza pregando o evangelho. Ela preza falando das boas novas de Jesus. Ela preza anunciando as boas novas de Jesus. Ela entende que isso precisa continuar, porque continuando a fazer discípulos, nós mantemos vivo a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus não tem por função fazer discípulos, mas os discípulos que pertencem à igreja fazem outros discípulos. A igreja é a reunião dos discípulos de Jesus que serve para ser um sinal de esperança do reino de Deus na cidade. Para dizer para a cidade que todas as coisas são de direito do Criador do universo, são de direito do Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A missão da igreja é tornar o que de fato, o que de direito é, se tornar de fato do Cristo vivo e ressurreto. Porque as coisas ainda não estão sendo de fato do Mestre. Se eu tenho algo que está fora do alcance da luz da igreja, ela precisa ser alcançada. Para ser dito para ela, você é de direito de Jesus, você é de direito de Deus, e precisa ser agora de fato. A igreja é esse sinal histórico, essa aglomeração de discípulos que vão em busca desses ambientes de trevas, esses ambientes de morte, para fazer deles algo de direito de Cristo, redimidos, salvo, para a luz. E são os discípulos de Jesus reunidos em comunidade, fazendo outros discípulos que formam essa igreja, que compõem essa igreja, que é esse ambiente de autoridade de Cristo. Então, uma nova geração comprometida com a responsabilidade que recebe, esse bastão que está recebendo, é uma geração comprometida com o reino de Deus. É uma geração comprometida em fazer discípulos, para que a igreja continue se afirmando como o lugar de esperança que dá autoridade a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Então, para que é esse bastão? Para que nós, da próxima geração, temos na nossa mente, no nosso coração, claro, que é necessário o comprometimento, a responsabilidade, o empenho da nossa carreira em continuar fazendo o que Jesus mandou que fizéssemos, discípulos de Jesus, para que a igreja continue sendo esse corpo de Cristo, formado por seus discípulos, resgatando as relações, redimindo as relações. Tendo respondido a isso, eu caminho para quem? Quem são esses que estão recebendo o bastão? Quem são essas próximas gerações que estão recebendo? Quem são esses comprometidos, responsáveis, que estão à nossa volta, que vêm às nossas celebrações, que fazem parte da membresia institucional das nossas comunidades de fé? Quem são esses que são os nossos filhos? Filhos da fé, filhos de sangue, que vão dar luz a netos, que vão gerar netos e bisnetos, seguindo as gerações. Quem são esses? Então, como Paulo faz a Timóteo nesse texto, portanto, você, Timóteo, meu filho, nós como igreja adotamos esses filhos e damos conselhos a esses filhos. Falamos a esses filhos não só do que aprendemos, mas do que vivemos. Portanto, você, meu filho, Timóteo,
Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aí o mais importante, e as palavras que você me ouviu dizer, não só as palavras que você me ouviu dizer, mas na frente de muitas testemunhas. Ou seja, você, meu filho, ou seja, eu estou te tratando como alguém que precisa receber esse bastão. Você, meu filho, eu dou um conselho para meus filhos, aqueles que vão seguir adiante. Quem são os filhos dessa comunidade de fé? Quem são os meninos e meninas que vão receber esse bastão? Que estão recebendo o nosso testemunho. Por exemplo, em tempos difíceis como esse. Como os nossos filhos da fé, os nossos filhos de sangue, os nossos filhos estão recebendo esse testemunho da sua igreja. Como eles olham para a gente hoje. Como eles nos percebem hoje como igreja. Nós hoje temos dado testemunho da graça que há em Cristo Jesus. Nós temos dado testemunho hoje que estamos fortes nessa graça de Cristo Jesus. Forte o suficiente para que a nossa vida exale o bom perfume de Cristo, para que a nossa vida seja uma pregação do Evangelho, para que a nossa vida seja uma vida de discípulo que faz discípulos. Nós estamos dando esse testemunho de força na graça de Jesus para os nossos filhos. Os nossos filhos nos veem hoje como o quê? Como covardes, como hipócritas, como gente ansiosa. Que tipo de paz eu estou passando para os meus filhos? Porque nós sabemos que um dos maus dessa nova geração é a ansiedade. E qual é a paz que nós estamos oferecendo para remediar esses corações angustiados por ansiedade? Uma ansiedade que consome a alma, uma ansiedade que consome o intelecto, uma ansiedade que consome as relações, uma ansiedade que nos põe medo, nos torna autossuficiente às vezes, porque nós somos tão ansiosos que queremos fazer do nosso jeito. Por hora buscamos autoajuda, porque nós não sabemos esperar ou receber ajuda de mais ninguém, porque achamos que não tem mais jeito, é a gente que tem que dar o jeito. Uma geração que não aprendeu a depender, não aprendeu a entrar no descanso do Senhor. Como a palavra de Deus diz em Hebreus, aquele que creu entrou no descanso de Deus. Uma geração que não aprendeu a entender que basta cada dia ser o mal, como nós estamos oferecendo a paz. Nós ainda estamos cobrando performance, produção, nós ainda cobramos desempenho, nós ainda estamos falando que se trata de mérito, ou nós estamos dando a paz que Cristo dá. Aquela paz que João oferece, que o Evangelho de João diz que Jesus oferece. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas a minha paz eu te dou. A minha paz eu te dou. Será que a igreja de Jesus entendeu para quem estamos passando e como estamos passando isso adiante? Pois bem, como igreja e como alguém que já está numa geração que já não é tão nova assim, eu que penso em dar conselhos futuros às minhas filhas, eu separei 4 conselhos que nós, que estamos vendo a nova geração emergir, devemos dar para eles. Assim como Paulo fez para Timóteo, há um momento que a gente precisa olhar e dizer, é tempo de falar para eles como foi a minha vida e dizer para eles o que a gente aprendeu dos nossos tropeços. E o primeiro conselho que eu daria é: procure descobrir quem você é em Jesus Cristo. Ou seja, resumindo, encontre a sua vocação. Nós falamos muito sobre multi-inteligências, sobre a complexidade de se aprender tantas coisas diferentes que hoje a nova geração é muito capaz.
Hoje nós não temos uma pessoa capaz de fazer apenas uma coisa, mas muitas coisas profissionalmente falando. Isso é muito bom. Mas existe algo que move o teu coração diferente. Talvez não é algo que vai te dar o teu sustento. Talvez não é algo que vai fazer você entregar o seu currículo. Mas é algo que você precisa fazer para dar sentido à sua vida. Aí está a sua vocação. Aquilo que o teu coração arde é o olhar hermenêutico de Jesus para a multidão. É aquilo que faz você sentir. É aquilo que quando você vê, mexe contigo e te move a fazer algo. Não é tudo. Não é tudo que vai fazer isso com você. Não é todas as coisas que vai mexer com você desse jeito. Tem coisas que mexem com a gente. Tem coisas que a gente olha e a gente não consegue dormir sonhando com aquilo, pensando naquilo. E tem coisa que vai fazer você talvez sentir pena, dó, talvez sentir mal, mas não vai mover teu coração. Tem coisa que move teu coração, que vai lá dentro. E isso te implica em fazer algo, em buscar fazer algo. Ou seja, a vocação é aquilo que você, se preciso, paga para fazer. Porque não tem jeito de dar sentido à sua vida senão através disso. Então procure achar em Jesus Cristo, esse que te fez, esse que te chamou, esse que te deu uma nova vida. Pergunte para Ele. E Ele, através da tua comunidade, da tua família, de sangue ou de fé, vai te mostrar peculiaridades que só você tem. Porque nós hoje vivemos num mundo de mimetismo ao extremo, ou seja, nós imitamos muito. Todo ser humano tem a capacidade de imitar, e nós imitamos mesmo aquele que nos treina, aquele que nos dá aula, aquele que nos ensina, mas a partir de um certo momento, o nosso intelecto, a nossa vida, ela começa a ganhar forma de identidade particular e individual. Quando isso não acontece, nós continuamos a imitar aqueles que consideramos heróis e achamos que só existe um tipo de fórmula para que a gente chegue ao denominador comum de sucesso, que é a lógica do mundo que nós vivemos hoje. Ou seja, para eu ser bem-sucedido, eu preciso fazer exatamente do jeito, da forma que aquela pessoa que eu admiro faz. Os nossos heróis, os nossos mentores, os nossos professores, eles são apenas balizadores da nossa experiência de busca por identidade. Eles vão nos ajudar a traçar o nosso caminho para se autodescobrirmos na jornada. E eles vão nos ajudar nessa trajetória. Agora, quando nós olhamos para um ser, outro, e achamos que ser ele é o sucesso para a minha vida, nós estamos jogando fora a nossa identidade. Nós estamos jogando fora o caminho de busca pela nossa identidade. O próprio Cristo, quando adolescente, quando nova geração, se percebeu descobrindo sua vocação. Enquanto os meninos de sua idade brincavam lá fora, correndo atrás dos cabritos, brincando, tacando pedra no outro, Jesus estava dentro do templo, discutindo sobre teologia com os mestres. E os mestres, abismados e assustados, se surpreendiam com o talento do pequeno Cristo. Do Jesus. O Jesus que, menino, já mostrava traços, indicando que havia ali algum tipo de talento que mostrava o que ele viria a ser, que revelava quem ele era. O próprio José e Maria não entendiam muito bem isso. Tanto que perderam de vista o seu filho, e quando voltaram, foram brigar com ele, ele falou: vocês deveriam saber que eu estaria aqui. E a palavra de Deus diz nesse trecho que eles não entenderam. Maria não compreendeu muito bem o que ele disse. Porque às vezes nós, pais, não entendemos muito bem o talento dos nossos filhos também, ou a individualidade deles.
É uma música diferente que começa a tocar no rádio, no som, nos dispositivos de áudio da sua casa que você nunca ouviu. Porque antigamente aqui em casa só tocava fulano de tal. Agora está tocando rock. Que absurdo. Quem ensinou rock para esse menino, para essa menina? Quem ensinou pagode? Quem foi que falou de funk para ele? Alguns gostos vão se aflorando e você não sabe de onde vem. Alguns tipos de interesse que na sua família nunca teve, de repente começa a brotar no seu coração. E esses tipos de interesses particulares vão fazendo você até achar que é esquisito e que tem que esconder isso. Aí surge a vontade de fechar a porta do quarto. Surge a vontade de ter sua privacidade. Por quê? Porque você já não se vê mais como um igual ali. Muitas das vezes, essa individualidade é criticada por nós, que achamos esquisito ou diferente. Muitas das vezes, essa individualidade da nova geração é descartada por nós, como algo errado. Mas não. A individualidade, o crescimento e a busca por uma identidade, ela é uma caminhada de esquisitices, de coisas diferentes, de coisas que nunca ouvimos falar. Porque é novo. Porque o tempo de agora é um tempo diferente do nosso tempo. Do tempo em que vivemos como nova geração. Hoje vivemos um tempo de outra geração que está surgindo. Apesar de estarmos dividindo, ao passarmos o bastão, temos de compreender as individualidades. A forma que era feita antes, talvez não será feita agora. Mas é mais bonito ver uma nova geração que se descobre em Jesus. Um ser, um indivíduo que tem sua identidade única, como ver as singularidades sendo destruídas. As singularidades sendo expostas no meio de uma geração já sem rosto, sem particularidades, todos iguais, máquinas. Isso é feio. Isso não tem Deus. Isso não é imago Dei, não é a imagem de Deus. Busquem saber quem você é em Cristo Jesus. Fortifique-se nessa graça que há em Jesus Cristo, que ela revela para você um ser, indivíduo, singular, porém plural, no meio da comunidade. Essa multiforme graça de Deus que vai nos transformando em seres individuais, coletivos, capazes de ter uma identidade particular que se divide, que se reparte e compartilha numa comunidade plural. Buscar um indivíduo que há em mim, criado por Deus, sua imagem e semelhança, que serve a uma comunidade com sua vocação. Um indivíduo que sai da sua singularidade, que usa a sua singularidade, que usa a sua identidade para servir na sua pluralidade, na sua comunidade. Descobre o que move, qual é a causa da tua vida, aquilo que você empenha a tua vida, aquilo que faz você sair da sua zona de conforto, aquilo que faz você mexer. Vocação divina não tem a ver só com os movimentos eclesiásticos. Nós cansamos de falar isso e é preciso repetir para que se entenda. Vocação divina tem a ver com servir a sua sociedade com aquilo que Deus capacitou você para fazer discípulos, para edificar a igreja, para ser um sinal do reino de Deus. Quem você é? Quem Deus te fez dentro de uma comunidade? O segundo conselho que eu daria para essa nova geração seria integridade. Porque quando Paulo fala de que
Timóteo ouviu diante de muitas testemunhas, Paulo não está falando só para você cuidar da sua integridade diante de Deus. Ele está falando para você cuidar da sua integridade diante dos outros. Diante dos outros. Em Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim: vocês têm visto a minha vida diante de Deus e diante de vocês. Há uma necessidade de ser íntegro diante da igreja, diante daqueles que nos veem de perto, diante daqueles que estão em casa, diante daqueles que estão no trabalho. Então, você, meu filho e minha filha, sejam íntegros. Sejam íntegros. Sejam inteiros na presença de Deus, eu diria. Porque esse é o desafio de todo ser humano. Ser inteiro. Integridade não é aquilo que você mostra quando todo mundo vê. Integridade é aquilo que você mostra quando ninguém está olhando. Caráter, integridade, isso depende de nós. A maioria das coisas não depende de nós. Mas integridade, cuidar da nossa integridade, depende de nós. Eu aprendi algo muito precioso com o pastor Fábio aqui nessa igreja. E eu tenho certeza que ele aprendeu com outro. E assim nós fomos passando o bastão. Cuida da tua integridade. E deixa que a tua reputação, Deus cuida. Cuida da tua integridade, cuida do teu coração. Cuida daquilo que os teus olhos veem, as tuas mãos tocam, os teus pés pisam. Cuida. Ser inteiro. Ser inteiro tem a ver com o coração segundo o coração de Deus. Não é ser alguém que não peca. Alguém que tem a capacidade de não errar, perfeita. Não existe isso. Não existe isso. Íntegro é a capacidade de alguém se enxergar como pecador e no seu olhar para si mesmo, se identificar alguém que precisa de ajuda, alguém que está fazendo algo errado e precisa mudar, alguém que não quer ficar errando, alguém que cansou de uma vida que fica rodando em torno dos mesmos pecados, alguém que precisa fazer algo para ser transformado e para transformar. Porque a integridade é isso que mexe com as nossas caminhadas, a nossa corrida. Integridade é aquilo que faz você voltar, sabe o joguinho? Voltar na casa zero, volte ao início. Você está indo bem no jogo, aí pum, errou, cai lá atrás. Porque é isso que eu vejo quando Samuel vira para Saul e fala: Deus rasgou o teu reinado das tuas mãos. É quando a integridade vacila, quando você não olha mais, não consegue ver mais os teus erros, o teu coração é cauterizado, você justifica o teu pecado em vez de se livrar deles. Davi era um homem íntegro, não porque não pecava, e todos sabemos o quanto Davi pecou, mas porque chorava porque pecava. E eu creio que integridade tem muito a ver com isso. Um coração segundo o coração de Deus tem muito a ver com isso. É quem chora quando peca, quem se arrepende e gera frutos desse arrependimento. Mas quem peca e permanece intacto, permanece ileso, como se aquilo não fizesse diferença, já vendeu sua integridade. Já está preocupado muito mais com a reputação do que com o teu coração. A integridade é algo que depende de nós. Depende do nosso futuro. O nosso futuro depende disso. Ser íntegro. Porque assim, íntegros, que as próximas gerações nos verão.
Repare que Paulo orienta Timóteo a procurar homens confiáveis. Homens fiéis, íntegros. Meu terceiro conselho é trabalhe. Trabalhe. Porque é no trabalho que as coisas acontecem. É no trabalho que Deus fala. É no trabalho que Deus move. É no trabalho que Deus mexe, porque Deus está trabalhando. Deus não está de folga. Você pode achar que Deus entrou no Shabat lá atrás e está descansando até agora. O descanso de Deus não tem a ver com não trabalhar. O trabalho de Deus é contínuo e Deus está fazendo. Deus está em missão no mundo, a missão é dele. Ele está trabalhando. E Ele convida você e eu para trabalhar. Trabalhar, acordar cedo, fazer o melhor, dar o sangue. Eu não estudo para passar. Eu não estudo para me classificar. Eu estudo para crescer. Eu estudo para aprender. Eu não faço contas de quanto que dá no final para eu chegar lá. Eu não fico vendo quantas faltas eu posso ter. Isso é mediocridade. Isso é trabalhar na média. É ficar por ali. Trabalhar é dar o sangue porque você crê que é trabalhando que a gente muda as coisas. É trabalhando que a gente muda o cenário. É que a gente dá forma a uma vida sem propósito. É trabalhando, é se empenhando que as pessoas vão ver o mundo mudar. Assuma esse protagonismo da história que Deus está chamando para você para fazer parte da missão que Ele está fazendo no mundo. Trabalhe. Trabalhe. Às vezes você vai ser chamado para fazer coisas que você não quer fazer. Sabe Davi, quando está lá em casa, e aí o pai de Davi chama ele e fala assim, ô, seguinte, você precisa levar uma marmita para os seus irmãos. Eles estão lá no front lá. Aí Davi, caramba, meus irmãos são soldados. E eu vou ficar levando marmita? Eu sou o quê? Leve trás? Menino de recado? Eu sou delivery, iFood? Eu vou ficar levando marmita? Você vai levar marmita mesmo. Você vai pegar aqui essas meia dúzia de fruta aqui, esse cordeirinho assado aqui, e vai levar para os teus irmãos. Aí você vai fazer. E aí Davi falou, tá bom, eu vou levar então. Aí ele chega lá, o que está acontecendo? Todo mundo triste, de cabeça baixa, todo mundo sem vontade de fazer nada. E o que acontece? O que está acontecendo aí? Ah, cara, espera aí que você vai ver aí, ó. E aí começa a gritar lá, ó, o Golias. Ô, tem ninguém aí para me enfrentar, não? E aí o Davi fala, e aí, galera? Vamos aí. Aí ninguém vai, então eu vou lá. Eu vou lá. Ah, teve medo, não teve medo? A questão não é essa. A questão é que a indignação diante de um problema fez Davi chamar Deus para a batalha. E aí? Você tá zombando do Deus a quem eu sirvo? Não. Tem alguma coisa errada nisso aí, mano. Você está aqui desafiando a gente com a morte? Você está fora de ordem. Davi entendeu que o seu trabalho, a partir dali, é isso. Davi foi levar a marmita e voltou para casa rei. Foi levar comida para os irmãos, soldado, importante. E voltou para casa rei, herói de guerra, conclamado rei. E a partir dali do trabalho, as coisas foram se abrindo. Porque Davi foi se identificando, se descobrindo também. Lembra do primeiro conselho, a vocação? Não é com a armadura de Saul que eu vou. Esse negócio é meio trambolho, não dá em mim. Vai me atrapalhar, eu sei o que eu vou fazer aqui, me deixa eu ser eu. As pessoas vão achar esquisito. Um moleque sem armadura, sem nada, com uma funda, tirando pedra. Vão falar que você está brigando com um cachorro. Mas é meu jeito, me deixa aqui. É a minha identidade.
E é o meu trabalho, é o me propor. Quando Samuel vai ungir Davi como rei, Davi não está em casa. Todos os irmãos estão em casa, estão no sofá, parado. Davi está trabalhando. O pai tem que mandar e chamar Davi. Manda chamar Davi, que Davi está trabalhando. É no trabalho que as coisas emergem. É no trabalho que as coisas florescem. É no trabalho que as coisas aparecem. É no trabalho. E o último conselho que eu dou é sobre entender o lugar de obediência e o lugar de relevância. Eu aprendi isso na minha caminhada, também com outros mestres. Isso fez todo sentido para mim. Existe o tempo de obedecer. Existe o tempo de se submeter. E parece que hoje, talvez, com as multi-inteligências, como eu disse no início, e com as nossas multicapacidades, nós achemos que nós sabemos de tudo e sabemos até mais que os nossos antepassados, que os nossos anciões. Mas nós percebemos na história, na caminhada da nossa vida, e conforme a gente vai dando com os burros na água, ou murro em ponta de faca, que existe uma experiência no tempo de vida que nos remete à obediência. Obedecer. Existe o tempo da obediência. Existe o lugar da obediência. O lugar da obediência é necessário. Ele vai nos ensinar a sermos bons líderes, a sermos bons maridos, boas esposas, bons chefes, boas chefes, bons trabalhadores. O lugar de obediência é um lugar necessário. E quando a gente se preocupa com o lugar de obediência, Deus cuida do lugar de relevância. E o que será esse lugar de relevância? Eu não sei. É um lugar que Deus vai te dar. Mas enquanto estivermos preocupados no lugar de relevância, nós ainda vamos estar muito rasos. Ouvi também de um mestre que dizia: procure aprofundar as tuas raízes, ao invés de ampliar a sua tenda. E li na Bíblia: humilhai-vos, pois, debaixo da forte mão de Deus, e Ele a seu tempo o exaltará. Lugar de obediência. Para quê? Para que nós possamos ser esses discípulos de Jesus. Esses que dão continuidade à missão da igreja aqui na terra. Sermos um lugar da redenção dos relacionamentos. Para quê? Para que nós sejamos esse povo que ainda proclama o evangelho com responsabilidade. Que não só colocamos na nossa lista de presença em eventos eclesiásticos, mas nos comprometemos com a igreja de Cristo de corpo e alma. Nos comprometemos com os nossos recursos, nos comprometemos com a nossa vida, nos comprometemos a redimir as relações através dos discipulados, fazendo discípulos como Jesus mandou, edificando a igreja, para que a igreja diga a quem é de direito de Jesus ser de fato. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para que a nossa nova geração e a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, continuem empenhados e se comprometam a fazer isso. E para quem? Para esses que entendem a sua vocação, se descobriram, estão se descobrindo, estão buscando a sua identidade em Cristo Jesus. Para esses que estão buscando integridade, ou seja, andar com Deus, ter um coração segundo o coração de Deus. Aqueles que choram quando pecam, aqueles que se entristecem quando pecam, mas se levantam, pedem ajuda, reconhecem o erro, mudam, são transformados e transformam a vida daqueles que estão juntos. Para aqueles que trabalham, para aqueles que não esperam a hora, mas fazem acontecer.
para aqueles que estão empenhados em trabalhar, porque trabalhando é que se muda, é que se transforma, é que se gera disciplina, é que se gera motivação no coração para transformar realidades de morte em vida. Trabalhar, dar sentido a fazer o que Deus mandou no início, no jardim. Trabalhe, sustente, mantenha. E por último, obedecer. Buscar sempre um lugar de obediência. Submeter-se a. Obedecer. Para que no tempo certo Deus diga para você: esse aí, meu filho, esse meu filho, eu me alegro e que me enche de alegria. E assim a gente possa, como igreja, abençoar os nossos filhos de fé e de sangue, para que eles abençoem os nossos netos, para que os nossos netos abençoem os nossos bisnetos e que a igreja seja edificada para a glória de Deus. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por esta igreja, por esse movimento em direção à nova geração. Que haja em nós essa motivação, esse desprendimento, esse cuidado em olharmos para os que virão e abençoarmos ele com os nossos testemunhos, com a nossa vida, com o nosso coração. Senhor, seja aceita a sua vontade na sua igreja, Pai. Seja feita a sua vontade na nossa vida. Abençoe os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e os filhos dos filhos dos nossos filhos. Pai, abençoe as gerações que virão. Abençoe, Senhor, e nos guarda. Nos guarda de nós mesmos. Nos ensina a ter um coração segundo o teu coração. Mostra quem nós somos. Nos dá ânimo para o trabalho. E não, Senhor, não deixe que a gente perca de vista o lugar de obediência. Esse lugar debaixo da tua forte mão, que é o que nos cabe como filhos teus, para glorificar o teu nome sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém.